de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. 5 horas. As notícias com Carlos Pedro. Bom dia, Jornal das 5 na Rádio Observador. O Governo confirma que a imigrante portuguesa que tinha sido dada como ferida não é uma das vítimas da tragédia na Suíça. Foi, na verdade, hospitalizada devido a um pequeno acidente doméstico. É o que assume o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. A mulher portuguesa de 40 anos tinha sido contabilizada pelas autoridades helvéticas como estando entre as vítimas do incêndio mortal que consumiu um bar na estação de ski de Crans-Montana, em Valais. Isto porque se dirigiu ao Hospital de Sion na mesma noite, a 31 de dezembro. Emílio Sousa explica que a informação lhe foi confirmada pela Cônsul-Geral em Genebra, Maria Leonor Penalva Esteves, e acrescenta que a cidadã portuguesa já teve alta hospitalar. Entretanto, confirma também que o Governo criou um canal de comunicação para serem sinalizados casos de eventuais cidadãos desaparecidos depois deste incêndio. Criámos um canal de comunicação que divulgamos no LinkedIn, nas redes sociais com a nossa embaixada, para serem sinalizados casos de eventuais pessoas que pudessem estar desaparecidas, através de familiares ou amigos. Temos essa informação, dado que temos a informação que muitas das vítimas estão difíceis de reconhecer e foi no sentido de procurarmos obter pistas e foi isso que fizemos. Permanece, entretanto, desaparecida uma outra cidadã portuguesa, originária de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro. Não se conhecem ainda os contornos deste desaparecimento e se o mesmo está relacionado com o incêndio na estação de ski. Importa ainda dizer que as autoridades helvéticas desconfiam que o incêndio terá sido causado por velas sparklers, velas de faísca, neste caso, que estavam colocadas em garrafas de champanhe. Esta é a principal hipótese de causa do incêndio, indicou a Procuradora-Geral de Valais, local onde estava instalada a instância de ski de Crans-Montana. As velas terão entrado em contacto com o teto do estabelecimento e iniciaram um incêndio que resultou na morte de pelo menos 40 pessoas. Há ainda mais de 100 feridos a registar. Na saúde, Portugal estará neste momento a atravessar o pico da gripe. Ainda assim, a DGS avisa que o Serviço Nacional de Saúde vai continuar sob pressão nos próximos tempos. O relatório sobre a atividade gripal do Instituto Ricardo Jorge revela que o número de internamentos devido à gripe está agora estável. De acordo com o relatório relativo ao período entre 22 e 28 de dezembro, foram detectados na última semana mais de 1.200 casos positivos para o vírus da gripe, número igual ao registado na semana anterior a esta. André Peralta Santos, subdiretor-geral da Saúde, faz o ponto de situação. O número de pessoas que vai à urgência, o número de internamentos que temos por causas de gripe está estável. O que quer dizer que estamos a assistir à formação do pico. Não sabemos se será este o único pico. A semana de Natal e de Ano Novo é uma semana com muito movimento entre as famílias, diversas viagens no país. Nós esperamos que seja o único pico, mas pode existir no início de janeiro um recrudescimento, um aumentar de novo da atividade gripal. André Peralta Santos, à RTP. A DGS espera que a situação melhore ao longo deste mês, mas alerta também que a pressão vai continuar a fazer-se sentir nos hospitais e centros de saúde do SNS. É de esperar que se mantenha pressão sobre o sistema de saúde. Isso implica a procura de cuidados de saúde, quer nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde e nos hospitais. Com o desenrolar de janeiro, obviamente que esperamos que a situação melhore, porque a atividade gripal vai diminuindo. Mas não quer dizer que na próxima semana vejamos já uma grande melhoria, porque efetivamente há uma grande intensidade de vírus ainda em circulação. O subdiretor-geral da Saúde, André Peralta Santos, em entrevista à RTP com estes dados que indicam que Portugal estará a atravessar o pico de atividade gripal. No total, desde o início da época gripal, a 29 de setembro, a rede portuguesa de laboratórios já identificou mais de 9.500 casos de gripe e notificou outros mais de 50.000 casos de infecção respiratória.
Olhamos agora para as presidenciais. O candidato a Belém, Henrique Gouveia Melo, assume que vetaria a reforma laboral proposta pelo governo da AD. Posição assumida pelo Almirante numa entrevista publicada na edição de hoje do Jornal Público. Gouveia Melo sublinha que as leis são feitas pela Assembleia da República e recusa intrometer-se na esfera de ação do governo. Ainda assim chama ou refere que faria uso do veto político se considerasse uma medida desajustada da realidade. Ora, parece ser o caso do pacote laboral defendido pelo executivo de Luís Montenegro. O Almirante diz que neste momento não estão reunidas as condições para a lei passar. Uma posição que surge depois de, no tradicional artigo de opinião publicado pelo Primeiro-Ministro na primeira edição do ano do Jornal de Notícias, Luís Montenegro ter escrito aí que não há que ter medo do pacote laboral. Falou de menos impostos, mais simplificação de processos e também de mais flexibilidade laboral. Ainda no tema das presidenciais, os apoiantes de Luís Marques Mendes e António José Seguro acusam Henrique Gouveia Melo de trazer lama para a campanha presidencial. Em mais um episódio de A Caminho de Belém, José Eduardo Martins, apoiante de Marques Mendes, considera que a onda de elevação que o Almirante trazia no início da candidatura esfumou-se ao longo dos últimos dias. Porque vinha aí alguém com uma onda de ética e de elevação, o Almirante Gouveia Melo, que vinha fazer um paradigma novo na política, mas quando ficou atrás das sondagens e sem os eleitores de André Ventura, desde que André Ventura se candidatou, basicamente tem feito da sua campanha esta coisa que é a política mais básica, menos original, a coisa mais gasta, o populismo mais estafado, que é basicamente tentar atirar lama para cima do adversário. As mesmas críticas ao Almirante são feitas por Adalberto Campos Fernandes, apoiante da candidatura de António José Seguro. O antigo Ministro da Saúde lamenta que um antigo militar tenha descido o nível do debate presidencial e considera que Henrique Gouveia Melo está a tornar-se numa fotocópia de André Ventura. Que nós tínhamos até aqui um candidato que, André Ventura, nesse aspecto é um candidato que é agressivo, tem uma retórica bastante ácida, que persegue os temas e os assuntos, enfim, com as características que as pessoas gostam ou não gostam, mas veem nele alguma autenticidade, e passamos a ter agora uma fotocópia que é sempre pior que o original. Quer dizer, nós não estamos a discutir o país. Nós estamos aqui a trazer a todo o custo para dentro da campanha eleitoral, para o mais importante órgão de soberania do Estado, estamos a trazer lama. Do lado da candidatura de Gouveia Melo, Rodrigo Adão da Fonseca atira culpas para Marques Mendes, diz que o candidato apoiado pelo PSD devia ter sido mais claro nos esclarecimentos sobre clientes na Abreu Advogados. Marques Mendes fez as suas escolhas e essas escolhas devem ser calmamente explicadas. Já tivessem sido explicadas com calma e em 2 minutos... Não é? O assunto estaria já há muito tempo arrumado. E compete a cada um de nós depois decidir e fazer as escolhas livres e democráticas sobre o candidato que quer. Rodrigo Adão da Fonseca, Adalberto Campos Fernandes e José Eduardo Martins na edição de ontem do programa A Caminho de Belém, já disponível em podcast. No futebol, o Sporting escorregou em Barcelos e pode ficar a 7 pontos da liderança no final desta jornada. Os Leões não foram além de um empate a 1 golo. A equipa de Rui Borges ainda foi a vencer para o intervalo, graças a um golo de Luís Soares. O colombiano isolou-se na tabela dos melhores marcadores com 15 remates certeiros. Na segunda parte, a coisa complicou para o Leão, depois da expulsão de Gonçalo Inácio por vermelho direto. E o Gil aproveitou para chegar ao empate aos 87 minutos com um cabeceamento de Carlos Eduardo. Na análise à partida, o técnico leonino lamenta que a equipa não tenha feito o segundo golo e recusa desculpas para justificar este empate. Poderíamos ter feito 2-0 e estamos aqui a falar de outra coisa, não fomos capazes de o fazer, tivemos essa oportunidade, não o fizemos. Deixámos entrar uma equipa que está a fazer um belíssimo campeonato, tem uma boa equipa, bem organizada, acreditar sempre até ao fim, no estádio deles. E depois, claro, a expulsão condicionou ali um bocadinho, fez-os acreditar ainda mais nesse sentido e acabaram por conseguir chegar ao golo do empate. Por isso, não me vou lamentar com as ausências. Quero ter toda a gente, como é lógico, e isso era importante, ter toda a gente para nos dar mais soluções, mas dentro do que temos, a equipa bateu-se bem e apesar de tudo teve qualidade.
O Sporting termina assim este primeiro turno do campeonato sem vitórias perante os 5 primeiros classificados, derrota com o Futebol Clube do Porto e empates com o Benfica, Sporting de Braga e agora o Gil Vicente. Precisamente do lado da equipa gilista, o Gil chegou aos 28 pontos, é um recorde de pontuação do clube de Barcelos numa primeira volta do campeonato português. E na análise deste empate, o técnico gilista César Peixoto realça o caráter da equipa, que diz que podia ter ficado com os 3 pontos. Tentamos jogar de igual para igual com o Sporting, é uma equipa grande que luta pelo título. Este é o nosso ADN, não mudamos. Tenho muito orgulho no campeonato que estamos a fazer, nos meus jogadores, no trabalho que estamos a fazer. Não abdicam de jogar, não abdicam de pressionar alto. A nossa ideia é mesmo esta e acho que ficou provado hoje que, independentemente de qual é o resultado, acho que o resultado e o adversário, nós tivemos outra vez caráter para ir à procura, não nos organizamos e empatámos o jogo e, quem sabe, podíamos ter vencido. O Sporting tem agora 42 pontos, menos 4 do que o Futebol Clube do Porto, que ainda joga esta jornada. Vai aos Açores na segunda-feira para defrontar o Santa Clara e pode aumentar para 7 o número de pontos de vantagem para o segundo classificado, o Sporting. Ainda de olho neste Gil Vicente 1, Sporting 1, o áudio-árbitro da Rádio Observador considera que o golo que dá empate ao Gil Vicente foi mal validado. Pedro Henriques diz que houve falta de Carlos Eduardo sobre Alisson Santos no momento da finalização do avançado brasileiro. Diz por isso que o VAR devia ter agido. Realmente o Carlos Eduardo, ao antecipar-se ao Alisson Santos e estando na frente dele, movimenta o braço direito para trás e acerta com o cotovelo na zona do queixo, cara do Alisson Santos. Eu aqui não posso, tudo o que é cotoveladas ao nível do rosto, eu não posso estar a definir intensidades, porque uma coisa é a mão nas costas para empurrar ou não empurrar, que aí sim a intensidade, a causa e efeito. A partir do momento que tu tens um movimento de braço e acertas na cara do adversário, a intensidade só pode servir para dares amarelo ou dar cartão vermelho. A infração existe e, portanto, eu vou dar como má a decisão, uma falta atacante, dificílimo de ver para o árbitro, e o vídeo-árbitro, que tem todas as condições de todas as imagens, era o único que poderia aqui fazer algum tipo de intervenção. Quanto à expulsão de Gonçalo Inácio, Pedro Henriques diz que o árbitro esteve bem em mostrar o cartão vermelho. A análise da arbitragem de Gustavo Correia está disponível na íntegra no podcast Sem Falta. A fechar, o homem que foi preso por ter destruído à martelada vários aparelhos eletrónicos na loja Vorten do Norte Shopping foi encontrado morto esta sexta-feira no estabelecimento prisional do Porto, em Custóias. A notícia chega do Jornal de Notícias, que indica que o recluso foi encontrado sem vida por volta das 9h30 da manhã, a seguir ao pequeno almoço. Este homem foi preso depois de ter destruído televisões, computadores, telemóveis e outros equipamentos com recurso a um martelo. Causou, na altura, um prejuízo de cerca de 43 mil euros à loja Vorten. Foi encontrado morto na prisão esta sexta-feira, tinha 33 anos. Fica por aqui este Jornal das 5 da manhã na Rádio Observador. A informação regressa com a síntese das 5h30. Até logo.